fato, um mapa muito importante publicado pela OMS, que reúne os principais estudos sobre as principais vacinas aprovadas até agora. E, claro, essas vacinas já foram aprovadas, elas têm a chancela da OMS. Antes de mais nada, é muito importante colocar aqui, Fabio, que não se trata de um mapeamento ou uma avaliação que tira qualquer tipo de legitimidade da eficácia ou da segurança da vacina. Não é isso. Mas, justamente, esse mapeamento também mostrou que a Coronavac tem uma eficácia inferior às outras vacinas. São dezenas de estudos que foram reunidos e, no caso da Coronavac especificamente, a eficácia é menor, mas não em nenhum lugar e não há nenhum sinal de que a OMS esteja repensando a sua chancela à vacina ou colocando em questão a vacina. Nada disso, mas é importante a gente colocar qual é a própria conclusão da OMS, a conclusão justamente desse mapeamento global de todas as vacinas. Ô Jamil, foi explicado ela é inferior quanto? E qual é a vacina com resultado melhor? Quer dizer, qual é a mais eficaz nesse mapa? Olha, Fabiola, de fato são vários estudos. No caso da Coronavac, é um estudo feito, liderado, na verdade, por pesquisadores brasileiros, mas também com outros pesquisadores em outras partes do mundo, que revela que, por exemplo, para a população acima de 76 anos e com sintomas da Covid, a vacina era eficaz em 42% dos casos. Obviamente, em termos de hospitalização, ela é mais eficiente e evitar mortes muito mais, inclusive chegando aí perto de entre 70% e 75%, ou seja, bem superior. A grande diferença é que, claro, em comparação a outras vacinas, como, por exemplo, da Moderna, a taxa de eficácia é superior, é uma taxa que beira 90% de eficácia. Insisto, não se trata aqui de dizer que a Coronavac não vale, não é essa a questão, mas é uma comparação importante, ou pelo menos é um mapeamento que a OMS faz, que é importante justamente para lidar com isso. E uma questão, Fabiola, que também é importante colocar, o fato de que você tem a própria OMS dizendo que sim, existem vacinas com uma eficácia menor, mas qual é o principal objetivo? Obviamente, evitar aqueles casos mais graves, evitar hospitalização, evitar casos mais graves e, claro, evitar a morte. E, para isso, todas as vacinas aprovadas, não só a Coronavac, mas as outras também, já foram provadas e são absolutamente eficazes. Não, e é fundamental isso para traçar, né, os próximos passos, né, Jamil? Porque nesse mesmo mapa, e a sua reportagem traz isso, faz um alerta sobre o aumento no número de mortes e de casos de Covid no mundo. Essa é uma preocupação atual. Como é que a OMS explica esse aumento de 21%, se não me engano? Me corrija aí se eu estiver errada. Como é que a OMS explica esse aumento no número de casos e qual é o alerta que é feito? Fabiola, o aumento ele é substancial, 21% em apenas 7 dias. 69 mil óbitos no mundo em apenas uma semana. É o pior número desde abril, quando a vacinação ainda estava basicamente no seu início. Quais são as explicações? São várias. A primeira delas é que você teve, com a vacinação avançando, governos que precipitadamente tomaram a decisão de reabrir as suas economias de uma forma mais ampla, inclusive suas fronteiras, etc, etc. Claro, você tem uma vacinação que caminha, em alguns lugares até de forma acelerada, mas mesmo num país que você tenha 50% da população vacinada, você continua tendo o resto da população, os outros 50%, não protegidos. E aí, claro, uma reabertura nessas condições coloca aqueles que não estão vacinados numa situação de vulnerabilidade. Então, em primeiro lugar, a questão da reabertura precipitada, ponto número 1. E ponto número 2, certamente, as variantes, e aí principalmente Delta, por conta da sua maior capacidade de circular numa população. Esses dois elementos juntos geram essa situação bastante complicada. Só para a gente colocar também em números, Fabiola, são quase 200 milhões de 200 milhões de casos acumulados da Covid-19
até agora. Isso mostra que o vírus continua circulando. Só nessa semana foram quase 4 milhões de novos casos. O vírus continua circulando e continua contaminando, claro. Jamil, é muito interessante porque a gente começou falando sobre a eficácia da Coronavac, e agora a gente fala sobre o aumento do número de casos pelo mundo. E aí as pessoas falam, tá vendo? Não. Nesses lugares Não. onde o aumento no número de casos está ocorrendo, a vacina predominante não é a Coronavac. Isso é muito curioso, não é, Jamil? Porque a gente está falando sobre o aumento do número de casos em lugares que outras vacinas são predominantes. Até porque a Coronavac não é amplamente utilizada no mundo, não é isso? Exatamente, Fabiola. Esse é um ponto extremamente importante. Locais, como por exemplo nos Estados Unidos, em que a Coronavac simplesmente não existe, viu um aumento de 131% em uma semana. O território americano superou a população americana infectada, ou as novas infectadas, superaram o Brasil na última semana de novo. Ou seja, os americanos voltaram a essa posição de liderança num país sem a Coronavac. Ou seja, não é isso que explica o aumento do número de casos. No caso americano, é a precipitação em, por exemplo, tirar as máscaras. Tanto que o governo americano está reinstalando a máscara, porque entendeu que mesmo com 50% da população vacinada, você tem ainda metade do seu próprio país vulnerável ao vírus. Então, você tem essa situação que é muito, muito importante que você tenha colocado isso. Um outro aspecto, aqui na Europa que se reabre, está de férias de verão, as pessoas circulando, e ainda assim com uma vacinação que ainda não atingiu a imunidade coletiva, que seria os 70% da população. Enquanto isso não acontecer, as mortes e os casos vão continuar. Claro, você tem um número menor de mortes, certamente, em comparação a outro momento, mas os números mostram que existe uma alta preocupante. Essa semana, 69 mil pessoas morrendo ainda da Covid. Não há, Fabiola, espaço ou qualquer chance de a gente dizer que a pandemia está acabando. Não é essa a história, pelo menos por enquanto.